Hoje nós vamos fazer aqui a abertura de uma nova campanha. E eu vou apenas fazer a introdução dela. E a semana que vem, oficialmente, nós começamos. Então hoje eu quero te preparar para começar, para entrar nessa campanha comigo, nesse tempo poderoso de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa e sobre a nossa família. O tema será tempo de reforma. Tempo de reforma. E você vai compreender nessa tarde pelo Espírito Santo por onde Deus quer te levar, por onde Deus quer te fazer passar, o que Deus tem para você, a sua visão, a visão de futuro que Deus tem para a sua vida. Mas como se comportar nesse tempo de reforma? Como se posicionar? O que nós precisamos fazer? O que o Espírito Santo está ministrando para que nós venhamos fazer? Porque a semana passada eu disse aqui no final do culto para uma pessoa: porque vir aqui receber uma oração é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer abrir seu entendimento para que você compreenda a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus na sua vida. Quando você conhecer a palavra, ela transforma a sua mente e ela causa uma reforma na sua vida em todas as áreas. Quantos aqui, sem eu falar muita coisa, hoje já pode dizer assim, eu sinto que eu preciso de reformas na minha vida. Eu sinto que eu preciso que Deus trabalhe em algumas áreas da minha vida. Eu sinto que eu preciso parar para falar com Deus, para ter uma conversa comigo, um diálogo interno, para ter um bate-papo comigo mesmo, para entender o tempo que eu estou vivendo. Mais baixinho. Às vezes você está vivendo um tempo que você não está compreendendo. Às vezes você está vivendo um tempo que você está andando em círculo. Às vezes você está vivendo um tempo que você tem uma promessa de Deus, mas ela não chega. Você tem algo de Deus para a sua vida. Você recebeu isso do Espírito, mas não acontece. E nós falamos aqui de tirar barreira, de tirar empecilho, lembra disso? E o Senhor está dizendo nessa tarde: entra numa reforma. Entra numa reforma. E você vai compreender isso com muita clareza nessa tarde. Então eu quero que você feche os seus olhos nesta hora. Eu quero que você se coloque diante do Senhor nessa hora. Que você faça a sua oração a Deus nessa hora. Que você se consagre ao Senhor nesta hora. Tem áreas na nossa vida que nós precisamos de um milagre de Deus. Tem coisas que nós já tentamos mudar, mas a gente não consegue. Tem coisas que nós já lutamos por elas, mas parece que foi em vão. E o Senhor quer nos revelar o caminho. Vem, Espírito Santo. Levante as suas mãos e chame por Ele. Fala: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Jesus. Eu vim na tua casa hoje, porque eu quero encontrar com o Senhor nesse lugar. Eu vim aqui hoje porque eu preciso do Senhor. Eis-me aqui diante de ti. Às vezes você nunca veio nesse culto, e hoje o Espírito Santo te trouxe. Prepara, porque Deus tem uma coisa nova para você. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra o céu sobre esse lugar. Fende os céus e desce, Senhor. Naqueles dias Isaías orou e ele dissesse: ah, se tu descesses, ah, se tu viesses. Porque ele também diz no mesmo texto que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Eis-nos aqui nessa tarde, Pai. Nós esperamos a manifestação do Senhor neste lugar.
Abra o céu sobre nós. Envia os teus anjos ministradores aqui. Acampa, Pai, os teus anjos nas entradas dessa igreja, nas entradas dessa rua, ao redor da nossa família e de tudo que leva o nosso nome nessa hora. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, Pai. Nós queremos nos colocar aqui e esquecer de todas as coisas, deixar todas as coisas para trás, e nós queremos concentrar no Senhor. Nós queremos ser sensíveis ao Teu Espírito Santo. Toda mente acelerada aqui, Jesus, todo pensamento acelerado, aquieta-te agora diante do Deus Todo-Poderoso. Toda aceleração, respira fundo aí no seu lugar e fala: Senhor, tira de mim toda aceleração, toda preocupação, tudo que rouba a minha sensibilidade à voz do Espírito. Tira de mim nessa hora toda a correria que foi até aqui. Deixa para trás agora. As decepções desse dia, deixa para trás agora. Senhor, descansa o teu povo na tua presença, porque o Senhor é descanso. Espírito de revelação, vem. Jesus, nós clamamos o teu nome, o nome de Jesus sobre nós, o nome mais poderoso dessa terra sobre nós, o nome que transforma situações sobre nós, o nome carregado de poder e de autoridade, o nome que carrega a sua misericórdia. Clamamos o teu nome. É cura, é poderoso, teu nome é vida. Clamamos o teu nome pela tua presença. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Coloca o teu nome sobre cada área das nossas vidas que precisa de uma reforma. Abre o nosso entendimento nessa tarde, Espírito Santo. Traz consciência nessa tarde. Revestimos o nome de Jesus. Toda mente cauterizada lançamos por terra e declaramos uma mente fértil para receber a tua palavra. Uma mente sensível, um espírito sensível. Toda dor, todo incômodo, toda preocupação, toda aceleração sai desse lugar em nome de Jesus. Toda oração contrária aqui em nome de Jesus caia por terra, Pai. E que a glória, a presença e a unção do Senhor carregue essa palavra sobre cada vida e cada família aqui, Jesus. Derrama sobre a minha vida uma unção dobrada, espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de discernimento nessa tarde. Dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e você vai dizer assim: nesta tarde, com autoridade, nesta tarde, eu declaro, em nome de Jesus, que a minha mente, o meu espírito, o meu corpo, a minha alma está receptível à palavra revelada que o Senhor tem para mim nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pegue a sua Bíblia,
coloque ela aí no seu colo e devagarinho você pode se assentar. Coloque ela no seu colo e devagarinho você pode se assentar. Daqui a pouco nós vamos ler. Olha aqui para mim. É muito importante que você entenda aquilo que eu quero te falar na introdução dessa mensagem, para que você saiba como se comportar nesse tempo e o que o Senhor está falando a você para esses dias. Esta será a nossa nova campanha, Tempo de Reforma. Os nossos cultos aqui às 15h serão cultos de muita oração e de muita batalha espiritual, mas sobretudo serão cultos onde o Senhor vai abrir o seu entendimento, onde o Senhor vai trazer sabedoria, um espírito de sabedoria aguçado sobre a sua vida, para você aprender a tomar decisões que você precisa tomar daqui para frente. O Senhor trará entendimento aguçado sobre a sua vida. O Senhor trará discernimento do que fazer, de como fazer. E o Senhor trará conhecimento através da sua palavra e do seu espírito sobre a sua vida. Nós vamos fazer aqui alguns atos proféticos. E a semana que vem eu já trago para você um ato profético que nós vamos fazer aqui nesse lugar. E esse ato profético, quando nós terminarmos aqui, ele será levado para dentro da torre de oração. E 24 horas por dia, por vários dias, você e toda a sua casa estará recebendo oração por esse tempo de reforma na sua vida e lá dentro da sua casa. Nós vamos trabalhar todas as áreas da nossa vida, de forma que a gente vá reformando tudo que precisa passar por uma reforma. Agora, olha aqui para mim. O que na Bíblia, no dicionário bíblico, o que significa a palavra reforma? A palavra reforma, no grego, significa tomar reto, tornar reto. E foi usada para restaurar ou para fazer uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento, melhoramento e obtenção de melhores resultados. Vou ler de novo, que você precisa entender isso. A palavra reforma, no grego, ela significa tornar reto, aquilo que não está alinhado, aquilo que não está reto. Reformar significa tornar reto. É usada também para restaurar, para produzir mudança ou introduzir uma mudança em algo que tem como fim aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Então, quando uma reforma é feita, as coisas mudam. Quando uma reforma é feita, coisas novas começam a ser geradas. Quando uma reforma é feita, nós passamos a lidar com as coisas dessa vida de uma forma mais fácil, sem ser pesado na força do braço. E aí, é interessante nós observarmos que o nosso Deus, Ele é um Deus de reformas, Ele é um Deus de restauração. Quando Isaías estava ali, e ele já era um homem de Deus, a Bíblia diz que um dia, lá em Isaías 6, Deus visita Isaías, Deus abre a visão de Isaías, Deus mostra para Isaías o trono de Deus, Deus no trono, os seus anjos, e a Bíblia diz então que naquele dia, naquele momento, naquela hora, Isaías tem uma visão da glória de Deus, uma visão do trono, uma visão, misturada com uma fumaça do trono de Deus. E ali Isaías recebe uma revelação de Deus, de que haveria algo na sua vida, que precisava ser corrigido, para que Deus fizesse na vida dele tudo o que Deus tinha para fazer, depois de Isaías 6. Se você não conhece a história, chegando na sua casa, comece a ler o livro de Isaías. E a Bíblia diz que, a partir dali, Isaías se torna um novo homem,
um profeta diferente, um homem poderosamente usado por Deus, que profetizou sobre a vinda do Messias, aproximadamente 700 anos antes dele vir à terra, antes de Jesus vir. Então, quando Isaías passou por uma reforma, uma restauração, né, uma chamada de Deus para colocar ordem naquilo que precisava, a vida dele mudou. E quantos homens e mulheres da Bíblia tiveram as suas vidas reformadas, restauradas pelo poder de Deus? Aguça a sua atenção que eu estou só no início. O Senhor quer nos restaurar e Ele quer tocar nas nossas vidas, naquilo que está quebrado. Naquilo que está o quê? Naquilo que está o quê? Eu preciso da participação de vocês, porque cada vez que você repetir, isso vai ficar gravado. O Espírito Santo vai selar isso dentro de você. Então, o Senhor quer restaurar o que está o quê? Quebrado. Mas não só o que está quebrado. Ele quer restaurar também aquilo que está faltando. Um dia teve, mas não tem mais. Então, Ele quer restaurar, além do quebrado, o que está o quê? Faltando. Mas Ele quer também que você faça uma reforma naquilo que está desmoronando. Aquilo que você olha, aquela situação que você olha dentro da sua casa, e você olha e fala: meu Deus, esse negócio está caindo. Meu Deus, esse negócio está quebrando. Meu Deus, devagarinho esse negócio, essa parede está pendendo. Devagarinho alguma coisa está acontecendo. Deus quer restaurar, reformar também o que está o quê? Desmoronando. Então vamos repetir comigo. Deus quer restaurar, reformar o que está quebrado, o que está faltando, o que está desmoronando. Mas repita comigo, mas também o que está fora do lugar. E eu sei que está começando a acender umas luzinhas aí, verde, vermelha, amarela, aí na sua mente. E a minha oração é que o Espírito, cada palavra que eu falar aqui, o Espírito Santo te revele, traga aí na sua mente uma situação lá da sua casa. Porque ontem mesmo eu pensava numa coisa. Às vezes, as pessoas preocupam tanto com a vida das outras pessoas e esquecem de se preocupar com as suas próprias vidas, quando há coisas quebradas, faltando, desmoronando ou fora do lugar. Sabe, nós não temos mais tempo de preocupar com a vida do outro. Tem tanta coisa na nossa vida para fazer reforma, que não dá mais tempo. E se a gente ficar entretendo com a vida do outro, nós vamos deixar cair na nossa vida aquilo que nunca poderia cair. Nós vamos deixar cair na nossa casa aquilo que nunca poderia deixar cair. Você está com a sua Bíblia aberta em Provérbios, certo? Pegue ela aí. Provérbios. Preste bastante atenção numa coisa. Já há alguns dias, o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu deveria, todos os dias da minha vida, ler um texto de Provérbios. E aí eu falo assim: Espírito Santo, vou lá agora, ler o provérbio, o texto de Provérbios de hoje, para a minha vida. Provérbios nos molda, nos ensina a andar reto, nos ensina a reformar, nos ensina a ter mais sabedoria, temor de Deus. E lendo Provérbios, e aí eu vou até o 30 e volto para trás, lendo Provérbios, o capítulo 2 esses dias, algumas coisas me chamou a atenção. Porque não vale a pena começar uma reforma na nossa vida sem ter sabedoria. Mas a sabedoria do alto, não é inteligência simplesmente que Deus nos dá. Toda reforma, ela precisa ser feita debaixo de sabedoria. E Provérbios capítulo 2, ele fala do valor da sabedoria. Eu vou ler na tradução NVI, se a sua tiver um pouquinho diferente, vai estar falando a mesma coisa, tá bom? Verso 1 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardarem elas no seu coração,
e guardar os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para que você tenha discernimento, se você clamar por entendimento e por discernimento, você gritar bem alto, e se procurar a sabedoria, como quem procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor. Você achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria ao homem. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo. Ele protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é ser justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Verso 10, pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, e o bom senso o guardará, e o discernimento te protegerá. A sabedoria te livrará dos caminhos maus, dos homens de palavras perversas. Somente até aí. Vamos voltar um pouquinho? Tem muita coisa aí, não tem? Eu já podia parar de pregar aqui, que um banquete já foi colocado através dessa palavra. Olha isso. Se nós aceitarmos as palavras do Senhor, guardar ela no nosso coração, e os seus mandamentos, e der ouvido à sabedoria, inclinar o coração ao discernimento, gritar por entendimento bem alto e por discernimento, se procurarmos a sabedoria como quem procura dinheiro, prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Meu Deus do céu. Gente, discernimento, conhecimento, sabedoria e entendimento é tudo que eu e você precisamos para fazer uma reforma na nossa vida. De nada adianta, porque eu tenho certeza que você já tentou muitas vezes chegar lá naquela situação lá da sua casa, ou naquela situação que você está vivendo. Você já foi lá, já tentou, às vezes já colocou até dinheiro naquilo, mas não resolveu, porque você tentou resolver aquilo com a sua própria inteligência. Mas o que o Espírito Santo está falando aqui, olha aqui, ó, por sabedoria, em outros textos vai dizer, você grita até nas praças, você clama por sabedoria. A Bíblia está dizendo aqui, ó, você grita e clama por discernimento, você grita bem alto por entendimento e por conhecimento. Você quer ser próspero em todas as áreas da sua vida? Você quer fazer uma reforma que vai ficar arrumada para o resto da vida? Busca espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de discernimento e espírito de conhecimento para a sua vida. E aí, ler Provérbios, no seu devocional inclui Provérbios, né? Todos os dias, lê um capítulo de Provérbios, e você vai ficar assim, cheia, né? Da direção, cheia do favor do Senhor. Tantas coisas nos ensina Provérbios, como falar, como comportar, como agir, né? É um livro tomado de sabedoria. Bom, mas buscando essa sabedoria, nós entendemos que em Deus nós podemos fazer todas as coisas, e Ele faz milagres em nós, e Deus está nos dizendo nessa tarde, eu quero, é a minha vontade, fazer uma reforma em você, é a minha vontade, fazer uma reforma na sua vida espiritual, é a minha vontade, fazer uma reforma na vida dos seus filhos, é a minha vontade, fazer uma reforma na sua vida financeira, é a minha vontade fazer uma reforma na sua vida ministerial. É a minha vontade fazer uma reforma na sua saúde. É a minha vontade renovar as suas forças. É a minha vontade tocar os seus relacionamentos.
E aí eu te pergunto, em tudo isso que eu falei, onde você precisa de uma reforma? Primeira coisa, você precisa identificar aqui nessa tarde quais são as áreas da sua vida que precisam de uma reforma. Eu falei de saúde. Às vezes você fala, é meu corpo. Eu falei de filhos. Às vezes você diz, é meu filho. Eu falei aqui de vida financeira. E às vezes você diz assim, olha, minha vida financeira está um caos. É minha vida. Ou talvez você diga, é minha vida espiritual. Eu não estou bem, eu não estou orando, eu estou sentindo a opressão de demônios. Qual área da sua vida você precisa de uma reforma? Agora, olha aqui para mim. Toda reforma é desconfortável, sim ou não? Vai fazer uma reforma lá na sua casa, você vai ver a bagunça que vai se fazer. Tira coisa de um cômodo, carrega para o outro, enche a cama de coisa, aí enche aquele cômodo, aí tira do outro, carrega para o outro, traz uma máquina, solta os azulejos, traz outra máquina, né, descasca a parede, e aí vai aquela confusão, aquela sujeira. Toda reforma é desconfortável. Toda reforma nos desorganiza. Sim ou não? Toda reforma tem um preço. Na reforma, parece coisas que não gostaríamos de lidar com elas. Por quê? Você vai mexer numa coisa na reforma, encosta na outra, você pensa que aquilo ali estava bom, aí quando começa a descascar essa parede aqui, aí o pedreiro fala assim, mas isso aqui também a gente vai ter que mexer. É assim ou não é? Assim é na nossa vida. Você vai mexer numa coisa para reformar. Sabe o que acontece? Aparece outra e outra. Sabe o que é isso? O Espírito Santo te mostrando. O problema é muito mais grave do que você pensa. Às vezes é só essa aparência que você está vendo, mas lá dentro da parede, lá no fundo desse chão, lá no fundo do seu coração, lá dentro da situação, tem coisas muito mais profundas que você não está vendo. Nessa reforma vai aparecer pecados que você ainda não tinha identificado. Nessa reforma, com certeza, você vai perceber em você comportamentos que Deus não está agradando. Nesta reforma desconfortável, você vai perceber o quanto ela é necessária. E quando você estiver no meio dela, muitos aqui, o Espírito Santo falou isso para mim, muitos aqui vão dizer, para que eu fui mexer com essa reforma? Era melhor ter jogado tudo no chão e feito de quê, gente? De novo. Legal. É muito mais fácil jogar no chão e fazer de novo. Mas eu te pergunto uma coisa, tem coisas na sua vida que dá para jogar tudo no chão? Dá para você pegar seu casamento e falar, tchau, vai embora, eu vou fazer outra aqui. Dá para fazer isso? Não. Então, tem coisas, dá até para jogar no chão, mas tem coisas que não dá para jogar no chão. Tem coisas que a única opção que nós temos é fazer uma reforma. É igual o nosso corpo. Deixa eu morrer e nascer de novo, tem jeito? Tem jeito de eu entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer? Claro que não. O corpo tem que passar por uma reforma. A saúde tem que passar por uma reforma. Agora, aguça a sua atenção para isso. Tudo que te incomoda é um convite a ser reformado. Tudo que te incomoda é um convite a ser reformado. Por que começar? Ou por onde começar uma reforma? Por onde mais te dói. Por onde mais te incomoda. Traz aí na sua mente. Identifica aí agora. Quais são as coisas que mais doem em você? Quais são as coisas que mais te incomodam? Identifica isso agora. Identifica o que está quebrado, o que está faltando, o que está desmoronando, o que está fora de lugar, o que não está agradando a Deus, o que não está te agradando. E comece por aí. Tudo o que mais te incomoda é um convite a uma reforma. Feche seus olhos um minutinho. Qual área da sua vida mais precisa de uma reforma nessa tarde?
Pede o Espírito Santo para te ajudar. É um exercício. Quando eu preparava essa mensagem, eu parei, eu dobrei os meus joelhos e eu perguntei para mim: qual área da minha vida que mais me incomoda e precisa de uma reforma? Qual área que mais dói, que mais me incomoda, que mais me entristece, que mais me irrita e precisa de uma reforma? Traga na sua mente agora. Deus quer nos fortalecer. O tempo é mau. E a gente precisa passar por uma reforma espiritual. Uma reforma na nossa saúde. Uma reforma na nossa família. Uma reforma na nossa vida profissional. Porque às vezes, se você não mexer na vida profissional, o resto não reforma. Com seus olhos fechados, pense em não fazer vista grossa nessa tarde. Hoje, Deus te dá uma oportunidade de restaurar o que precisa de reforma. Não seja superficial com Deus nessa tarde. Ele está aqui. O Espírito Santo está entre nós. Ele está com você e agora. Fala para Ele. Qual área da sua vida você precisa da ajuda dEle? Você precisa que Ele venha com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com conhecimento, para você saber lidar com esses problemas delicados. Às vezes, você precisa começar eliminando um pecado na sua vida, um comportamento pecaminoso, porque às vezes se você não começar eliminando isso, as coisas não vão acontecer. Com seus olhos fechados. Imagine agora essa situação que te traz dor, que te incomoda, que está quebrada, que não está bem. Imagine agora se eu entregasse na sua mão um martelo. Um martelo. E esse martelo tivesse poder de quebrar, para fazer de novo aquilo que tanto te dói e te incomoda. O que seria? Imagina se o anjo do Senhor viesse que agora te entregasse um martelo. E ele dissesse: quebra, destrói aquilo que te incomoda, aquilo que dói, aquilo que você espera, mas não acontece, aquilo que está quebrado, aquilo que está desmoronando, aquilo que já caiu. Peça o Espírito Santo aí agora. Todas as áreas que você reformar, você vai governar sobre elas. Olha aqui para mim. Todas as áreas que você reformar, você vai começar a governar sobre elas. Quem na Bíblia passou por uma reforma? Vários. Mas eu quero colocar uma figura aqui que vai trazer... Esdras, está aí? A outra figura, por gentileza. Eu quero colocar uma figura aqui para você que vai trazer mais clareza na introdução dessa campanha. Preste atenção aqui. Imagine que esse homem assentado nesse sofá é você. Imagine que essa casa seja a sala da sua casa. Este homem aqui, imagina que ele seja um engenheiro. Você contratou, chamou esse homem para fazer uma reforma na sua casa. Você disse: olha, eu não quero fazer uma reforma de qualquer maneira, do meu jeito, mas eu quero chamar um engenheiro, eu quero chamar um arquiteto aqui, e eu quero fazer uma reforma certinha e bonita, uma coisa bonita, de excelência. Eu quero reformar essa casa. E ele convida, então, ele chama, ele contrata um engenheiro ou um arquiteto.
ele se assenta no sofá e o engenheiro, então, o arquiteto começa, então, a falar para ele o projeto que ele fez para remodelar essa casa, para reformar esta casa. Então, imagine de novo, essa é a sua sala, é você sentado nesse sofá, e aqui tem alguém que tem conhecimento e autoridade com um projeto da sua casa, da sua vida nas mãos. Bem, esse lugar é a sua sala, este homem é você sentado nesse sofá, e vamos traduzir esse engenheiro ou esse arquiteto? É Deus, com o plano da sua vida, com o projeto da sua vida nas mãos dele. Imagina isso. E você está sentado, ouvindo prontamente a voz do Espírito, e ele falando para você o que o Pai projetou para você e para a sua vida, quando você estava no ventre da sua mãe, porque é o que diz em Salmo. E ele está lendo, ele está falando, ele está mostrando, ele está falando, olha, é assim, é assim, é assim, o projeto é assim, o projeto original é assim. Então, nós começamos a tirar tábuas, janela, a descascar as paredes, nós vamos tirar esse sofá, nós vamos mudar tudo aqui, porque o plano original não tem nada a ver com esse plano que está aqui. Essa parede estava velha, esse sofá está rasgado, você não está bem. Então, eu trouxe o plano original para mostrar para você, e assim nós vamos fazer, segundo o plano original que o Pai escreveu para você. Você está me entendendo? Sim ou não? Existe um plano original para mim e para você, que foi escrito por Deus. Está escrito lá em Salmos. Só que na nossa caminhada, nós vamos desvirtuando esse caminho. Nós vamos tomando caminhos que nós escolhemos para nós, através da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa altivez, dos desejos desenfreados da nossa carne. Nós vamos tomando outros caminhos e nós vamos fugindo do plano original de Deus. E aí nós vamos fazendo um monte de bobagem. E o diabo vai enfiando um monte de coisa na nossa vida. E aí chega um momento que Deus se apresenta para nós, como aqui nessa tarde, nessa hora, e Ele diz para nós, eu tenho nas minhas mãos o plano original que eu escrevi para você na minha vida, na sua vida, e eu quero, a partir dessa tarde, te convidar para uma reforma, e eu quero tirar tudo que for necessário, bagunçar tudo que for necessário, para organizar tudo de novo na sua vida, segundo o plano original que eu escrevi para você, quando você estava no ventre da sua mãe. Não vai ser só uma reforma financeira, não vai ser só uma reforma espiritual, não vai ser só uma reforma na vida dos filhos, mas é uma reforma voltando para o plano original que Deus tem para nós, nesse tempo e nos próximos meses e anos. Se você está aqui nessa tarde, e você está andando em círculo, e você não sabe o que Deus tem, e você já perdeu Deus de vista, e você está aí, às vezes, doente, você está aí com um problema tão grave, ou você está aí tão perdido, não ouve a voz do Espírito, não sabe a direção de Deus, amanhece o dia, e aí você vai deixando a vida te levar, e quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então você vive a segunda, a terça, a quarta, você só corre, trabalha, mas você não para bater um papo com Deus, você não para bater um papo com você não para ter um diálogo interno e falar, peraí, Edinaura, vamos ajustar as coisas aqui, peraí, o que está bom, o que não está bom, o que está legal, o que não está, o que está alinhado com o que Deus tem para mim, o que não tem. Já falei isso aqui inúmeras vezes, vou repetir. Sabe por quê? Que muitas vezes andamos meses e anos em caminhos que nunca foi de Deus para nós, e eu não estou falando de caminho de pecado. Eu estou falando de um caminho que nós escolhemos e que não é pecado. Mas não é o caminho original, não é o plano original.
E Deus está dizendo, vocês estão cansando, vocês estão se esforçando, vocês estão correndo, vocês estão trabalhando, vocês estão brigando, vocês estão pagando as contas, está esforçando, está gastando muito esforço, está acabando com a saúde, está indo desenfreado. Mas vocês estão esquecendo uma coisa, existe um projeto. Volta lá, Esas. Existe um projeto, existe uma planta, existe um plano original que eu escrevi para você. Só que você, nessa loucura, nesse desespero, esse negócio de não parar para nada, você quase nem dorme mais. Você perdeu a planta, você perdeu o plano original, você foi deixando tudo começar a desmoronar, as coisas ficaram quebradas, as coisas ficaram fora do lugar, as coisas estão caindo, algumas coisas já caíram, você perdeu a direção, você já não anda mais na minha direção, e você acha que é os outros, a culpa é dos outros. Não, a culpa é sua mesmo, com a sua altivez e com a sua correria, você escolheu o seu caminho, você escolheu. Você foi andando, eu acho que é assim, eu acho que Deus tem para mim, eu acho que não sei o quê. E aí você foi correndo, ao invés de orar, de jejuar, de consagrar, de esperar uma resposta, de esperar uma direção. Deus quer fazer uma reforma naquilo que ainda pode ser reformado. Ele está nos dando a oportunidade de parar e avaliar para onde que eu estou indo. Para que lugar que eu estou indo? Para que lugar eu estou levando as pessoas que estão comigo? E aí a ficha cair, e a gente dizer, eu preciso mudar, eu preciso resolver isso. E aí, irmãos, isso deveria ser para o ímpio. Essa palavra deveria ser para o ímpio, que não conhece o Senhor, e que não tem a possibilidade de ter o Espírito Santo morando dentro dele. Mas para nós que somos crentes, para nós que somos batizados com o Espírito Santo, para nós que dobramos o joelho e falamos, Senhor, a presença já desce, não devia ser assim. Mas o fato é que muitos estão correndo de um lado para o outro, atrás do vento, correndo de um lado para o outro, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para ouvir Deus. Falar e ler um capítulo de Provérbios todo dia, junto com o seu devocional, está doido, tem tempo disso não. Vou gastar aí 5 minutos lendo, não tem tempo. Mas é isso aqui que vai contar. É isso aqui que é a base, que vai te dar estrutura para você resolver as outras coisas. É isso aqui que vai te ensinar o caminho, é isso aqui que vai derramar unção, sabedoria, poder, autoridade, é isso aqui. E aí as pessoas estão invertendo, estão com as coisas quebradas e desmoronando. Alguém na Bíblia que conseguiu reconhecer isso e era um ímpio, Zaqueu. Lembra de Zaqueu quando ele encontra com Jesus? Ele entende que ele era um homem pecador, que ele cobrava impostos indevidos, e é tão real a sua mudança, é tão real a sua reforma, que ele vira e fala assim, olha, vou fazer o seguinte, vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei, e o que eu tenho, eu vou dividir com os pobres, porque tudo que eu fiz até agora não estava certo. Eu vou fazer essa reforma e vou fechar as brechas. Outro homem na Bíblia, Eliseu, e aí no caso dele, não era uma reforma que ele precisava, mas o que Eliseu precisava era discernir o tempo. Porque muita gente não consegue discernir o tempo, e aí anda no mesmo tempo, 1 ano, 10 anos, 20 anos, com as mesmas coisas, e Deus está dizendo assim, eu não tenho isso mais, isso aí já passou, isso aí já acabou. E aí Eliseu então, ele tem um discernimento do tempo, a ponto de um dia, a Bíblia diz assim, então Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o seu equipamento de arar, fez da carne do seu equipamento, fez desse equipamento um churrasco, com a carne, deu ao povo para comer e eles comeram. Depois ele se levantou e partiu para o novo que Deus tinha para ele, junto com Elias.
tornando-se o auxiliar, né? Ali o discípulo de Elias. Eliseu, ele soube discernir o tempo da mudança, o tempo de mudar, o tempo de sair de um lugar e ir para outro. Ele não ficou ali, mas eu sou próspero, eu tenho minha junta de boi, eu trabalho com o carro de boi. Não, mas e se eu for para lá, e se eu passar fome? Não, Eliseu tinha convicção, é isso que Deus tem para mim, então é isso que eu vou seguir. Vem cá, quem quer comprar os bois? Vende os bois. Não, vamos matar os bois? Vamos matar os bois. Pega a canga, a madeira, tudo que põe no boi, faz uma fogueira, coloca a carne em cima, chama o povo, vamos comer os bois, vamos acabar com boi, com canga, com carro, com tudo, porque agora resolvi o meu passado, tem mais nada que me prende aqui, tchau para vocês, eu vou cumprir o propósito que Deus tem para mim. Mas tem gente aqui que está no mesmo lugar que Deus já mandou sair há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, 5 meses, 2 meses, e Deus está dizendo assim, eu já te mandei sair, aí você fica orando, Deus restaura, Deus faz, Deus me dá, Deus, ninguém deixa eu chegar, Deus, a culpa é do outro, Deus, tira o inimigo da minha frente, e Deus está dizendo assim, não é o outro, não é o inimigo, o problema é você, que empacou aí, e eu já te falei, mata esses bois, queima essa madeira, faz o churrasco, resolve tudo do seu passado, não deixa nada para te fazer voltar, dá tchau para todo mundo, chama todo mundo para o churrasco, despede e vai embora, seguir a sua missão. Mas às vezes você está aqui, não, queimar meus bois não, está doido, destruir esse carro de boi, pôr fogo nele? E aí é por isso que você está aí, com essa vida frustrada. Por quê? Porque não tem coragem de tomar decisão. E a conclusão de tudo que eu quero falar para você, nós precisamos entender nessa tarde, que Deus quer nos direcionar a um lugar de reflexão. Não vai adiantar quase nada, se você não sair daqui hoje, chegar na sua casa, fechar a porta do seu quarto, fazer uma oração, pegar um caderno, pegar uma caneta e falar assim, Jesus, me mostra aqui, o que eu preciso de reforma. Aí você vai lá e escreve. Deus vai começar a te mostrar. Porque seu coração está cheio da palavra, e você começa a escrever. E você pôs lá, várias áreas. Senhor, é a minha saúde. Senhor, é minha vida com Deus. É minhas finanças. É meus relacionamentos, é meu ministério. E aí você põe uma linha no meio e na frente você vai escrever. Você vai pedir, Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento. O que eu vou fazer para mudar isso aqui? E o Espírito Santo vai começar a te falar. Olha, você vai, nas suas finanças, começa por aqui. Às vezes ele vai falar, fecha as torneiras, para tudo. Pega um caderno aí agora, escreve tudo que você deve, escreve quanto você ganha, me pede sabedoria para saber resolver isso. Escreve um plano, e aí, sabe o que ele vai fazer? Vai começar a te dar um plano financeiro. Gente, isso é real. Quem tem intimidade com o Espírito Santo sabe disso. Aí, às vezes, você vai falar, é minha saúde. Ele vai falar com você. Sabe, eu vou adiantar uma coisa aqui, que é até a palavra dos obreiros hoje à noite. Eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, quando fala de saúde. Um pastor, ele disse assim, olha, nós falamos muito sobre comida, sobre gula, sobre domínio de comida e tal, né? E nós falamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E não é? É o templo do Espírito Santo. Aí ele disse assim, mas eu discerni uma coisa na minha vida. Ele diz assim, e o meu estômago é o altar. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, peraí, o corpo é o templo, e o estômago é o altar. E ele disse assim, porque é no estômago que você sacrifica para fazer um jejum. É do estômago que você tira, eu não vou comer isso, eu vou deixar de comer aquilo para fazer um jejum. Mas, às vezes, o templo tem um altar
que não sacrifica. Aí a saúde vai para o ralo. A disposição vai para o ralo. Porque carne não se converte. Cada vez mais ela vai desejar o que é da carne. Eu não estou falando de pecado, estou falando de comida. Então, preste atenção numa coisa. Eu não sei qual área você precisa de uma reforma. O fato é que Deus está falando para nós assim, ó, eu estou te dando uma oportunidade nessa tarde de fazer uma reforma. E eu vou te ajudar nessa reforma. Essa reforma não vai ser na força do seu braço, assim diz o Senhor, mas vai ser pelo meu Espírito na sua vida. Se você precisa de uma reforma, começa nessa tarde a orar e jejuar, e fala, Senhor, me ajuda, e o Senhor vai te ajudar. Você não foi criada e recriada em Cristo para ir dormir, não conseguir dormir de preocupação, não conseguir dormir de doença, não conseguir dormir de perturbação dentro da sua casa. Deus tem uma reforma. Você não foi criado para viver nessa frustração na sua vida sentimental. Deus tem algo para fazer na sua vida que vai te reformar e que vai trazer essa pessoa. Essa pessoa vai encontrar o seu coração. Se você é uma mulher que está aqui e se você é um homem, você vai encontrar o coração dessa Raquel para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.